não aferiu os sinais vitais da paciente. Ora, o que é o estado de pré-eclâmpsia? É a alteração, a elevação em demasia da pressão arterial. Se essa pressão arterial tivesse sido monitorada no primeiro momento, isso teria sido a diferença entre a vida e a morte. E não à toa, senhores desembargadores. A resposta da perícia médica foi: a conduta médica não foi adequada e culminou com as ocorrências relatadas. Não há dados dos sinais vitais. E na pergunta objetiva se houve negligência pela conduta praticada, a resposta foi sim. Chamou atenção também, e gostaria de aqui ressaltar com ênfase, que a sentença, bem pontuada pelo juízo de primeiro grau, invocou a apelação julgada nesta casa, neste Tribunal de Justiça, a apelação 0011-548-86-2012, de relatoria da desembargadora Irineide Moura Silva, contra o mesmo município apelante, em caso de morte de nascituro, erro médico, e, curiosamente, atendimento pelo mesmo médico que atendeu a apelada. Ou seja, um dos fundamentos do juízo pioneiro para a fixação dos valores da indenização foi exatamente caso similar ocorrido em Xeramubim, onde houve julgamento em primeiro grau de procedência da ação indenizatória, onde houve morte de nascituro, onde o mesmo médico cometeu o mesmo tipo de atendimento negligente que ora se discute neste recurso de apelação. Uma das jurisprudências, um dos precedentes, muitíssimo bem colocados, pontuados pelo douto juízo de primeiro grau, numa sentença escorreita, lastreada em precedentes do STJ para fixação do montante. E o montante, ao nosso ver, se revela, senhores desembargadores, eminente relator, se revela prudente, razoável, proporcional, por quê? Além da perda da vida humana da esperada filha, de maneira brusca, súbita, e em meio a um quadro de profunda negligência, como aqui se vislumbra, a mãe ainda ficou nada mais, nada menos que 11 dias entubada e sedada na UTI entre a vida e a morte. Não se trata apenas de indenizar uma mãe que perdeu um filho, e eu sou pai, e quem é mãe pode dimensionar ou ao menos aquilatar o que seria a dor e o que seria o trauma de se perder um filho. Mas aqui também, além da perda da vida humana, valor tutelado pela Constituição Federal como um direito fundamental da maior monta, da estirpe mais relevante, ainda temos também uma situação de quase morte, com internação por 11 dias sucessivos da própria apelada, enquanto mãe, lutando para sobreviver, o que infelizmente não foi possível para aquela criança, para aquela esperada infante no seio daquela família. De modo que, ao nosso humilde ver, não subsiste razão alguma aos argumentos contidos no recurso de apelação, nem por contestar a responsabilidade objetiva fundada no parágrafo 6º do artigo 37 da Carta Magna, por alegada omissão ou falta de serviço, quando, na verdade, o serviço foi negligente, deficitário, de menoscabo com a vida humana, e nem tampouco subsiste um mínimo de razoabilidade quanto às questões inerentes ao nexo causal, tendo em vista que, além do depoimento do próprio médico a confirmar as negligências, das testemunhas de formação técnica em saúde que estavam no local, no hospital, ainda se tem um laudo pericial técnico com afirmações contundentes e conclusivas que, ao nosso ver, não deixam menor carga de dúvida. Por essas razões, espera-se que a apelação não seja provida, sendo mantida integralmente
a culta sentença proferida pelo juízo primevo em todos os seus termos e pelos seus acertados fundamentos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Roberto. Com a palavra, o desembargador Luciano. Não, senhor presidente, eu vou ler aqui a emenda, eu creio que seja suficiente. Direito constitucional e administrativo, recursos de apelação às ações de reparação de dano moral, número 0050 255 11 2021 e 0050 870 98 2021. Ambos os pedidos fundados na mesma causa de pedir. Sentenças de procedência. Negligência no atendimento médico inicial que contribuiu para o agravamento da saúde da parturiente e a morte da recém-nascida. Nexo causal comprovado. Abalo moral configurado. Responsabilidade objetiva do Estado. Recursos de apelação conhecidos e parcialmente providos. Sentenças reformadas. Redução do quanto indenizatório para o valor de total de R$80 mil, 50 mil para a genitora Charliane Gomes da Silva e 30 mil para o genitor Luiz Alves Domingos Neto. É como voto, senhor presidente. Obrigado, desembargador Luciano. Desembargadora Livramento, como voto, Vossa Excelência? Eu queria conversar com o desembargador Luciano, se não era possível aumentar um pouquinho essa diferença. Tá? O valor inicial foi 280 mil. A gente não pode mensurar, né? Mas a gente tem a ideia de que quando receber a relatora, a gente tem que ter o voto que a gente tem realmente essa Câmara, né? Ele mostra a gente que isso, porque a gente sabe que o município do interior não vai ter essa. Então é mais fácil você ter um quanto menor, mas que ela receba mesmo, né? Esse aí eu acho que é o pensamento do relator, não é esse? Mas, com certeza, mas a senhora sugeriu o quê? Subir pelo menos para 100 mil, que é uma média para caso de morte, né? Tá 80. Também, adequa. Não, eu não voto. Não. Adequa. Como seria, então? 60? Seria 10 para um, 10 para o outro. Seria 60 e 40. 60 e 40. Eu vou alterar. Okay. Correto? Todos de acordo? De acordo. Acompanho. Ok. Proclamo o resultado. Recurso conhecido e parcialmente provido. Eu chamo o item 29. É apelação civil 012-9443, dígito 32.2018, em que apelante NC Energia S.A. e apelado do Estado do Ceará, da relatoria do desembargador Luciano. Doutor George Souza, está presente? Boa tarde, excelência. Boa tarde, presidente. Estou presente. Doutor George, está presente? Presente, excelência. Estou na sessão virtual. Nós não estamos ouvindo o senhor. Doutor George, o voto do relator que já prevaleceu foi pelo provimento do recurso. Posso proclamar o resultado? Por favor, excelência. Obrigado. Proclamo o resultado, recurso conhecido e provido. Eu chamo o item 40. Obrigado. Apelação civil 018-0784, dígito 63.2019, em que é apelante Bruno de Castro Francilino e apelados Estado do Ceará e outros, da minha relatoria. Tem um advogado Carran Ávila Roseno. Está presente? Não tem adiamento. Não há razão para adiar. Eu vou proclamar o resultado, recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 65, apelação civil 001-3858, dígito 16.2017, em que apelante Sindicato dos Servidores Públicos lotados na Secretaria de Educação e de Cultura do Estado do Ceará e nas secretarias ou departamentos de educação e ou cultura dos municípios do Ceará, a PEOC. Apelado do município de Beberibe, da relatoria da desembargadora Livramento,
Doutor Ítalo Sérgio Alves Bezerra está presente? Não está presente o advogado, vou proclamar o resultado. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida. Apelação conhecida e provida. Eu vou chamar o item 67. A apelação cível 005-5093-55.2021, em que a apelante Companhia Energética do Ceará e apelado do município de Sobral, da relatoria da desembargadora Livramento, o doutor Anderson Guilherme Vasconcelos está presente? Não? Advogado não está presente. Vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 70. Apelação remessa necessária 027-2155, dígito 40.2021, em que a apelante é Estado do Ceará e a apelada Caterine Xavier Bastos, da relatoria da desembargadora Livramento. O doutor Daniel de Oliveira Rocha está presente? Presente, excelência. Doutor Daniel, o senhor é advogado da apelada, não é isso? Exatamente, excelência. O voto que já prevaleceu foi pelo desprovimento, tanto da remessa quanto da apelação. Posso proclamar o resultado? Por favor, excelência. Muito obrigado. Por que está tão baixo o som, hein? Está dando para me ouvir? Está dando para me ouvir, excelência? Agora sim. Pode proclamar sim, excelência, por favor. Ok. Remessa necessária e apelação conhecidas e desprovidas. Muito obrigado. Até mais. Chamo o item 81, agravo de instrumento 318.46.56.2023, em que a agravante Jefferson da Silva Oliveira e agravado o município de Alto Santo, da relatoria da desembargadora Iracema. Doutor Jefferson, está presente? Estou presente, excelência. Doutor Jefferson, o senhor dispensa a leitura do relatório? Dispenso. O senhor tem 15 minutos, então. Bem, muito obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, eminente relatora, eminente desembargador vogal e revisor, excelentíssimos senhores servidores, colegas advogados que se encontram presentes, autoridades públicas e civis que aqui se fazem presentes, os meus sinceros cumprimentos. Trata-se de agravo de instrumento advindo da comarca de Alto Santo, Ceará, donde por sua vez o processo originário trata-se de uma ação submetida a um rito ordinário, visando a imediata nomeação em posse em cargo público, cumulado com pedido liminar, fundado na tese de preterição para a nomeação deste causídico, que atua em causa própria, ora agravante. Na petição inicial do processo originário, este agravante informa que logrou aprovação no segundo lugar no concurso público edital 001/2022, promovido pelo município de Alto Santo para o cargo de assessor jurídico do CREAS, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. O referido edital previu uma vaga e mais um cadastro reserva para o cargo de assessor. O concurso foi homologado pelo Decreto Municipal número 11, de 10 de abril de 2023. No dia 8 de maio de 2023, ou seja, um mês após, nobres julgadores, foi lançado o edital de convocação número 001 de 2023, o qual tornou pública a convocação dos candidatos aprovados às vagas imediatas e cadastro reserva. Dentre as inúmeras vagas a serem providas, foi convocado o primeiro colocado, o senhor Auricélio Leite de Moraes, o qual não compareceu para a apresentação, entrega de documentos, da existência à vaga. Segundo consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso especial 598099, submetido ao regime de repercussão geral, a existência de cargos vagos e disponíveis para provimento decorrente de exonerações e desistências de candidatos gera direito subjetivo à nomeação do candidato classificado fora do número de vagas inicialmente ofertadas pelo ente público. De fato, o STF entende que há nessa situação a convolução de mera expectativa de direito público subjetivo à nomeação do candidato na lista de classificação dentro do número de vagas disponíveis no edital
Noutra quadra, nobres julgadores, conforme a portaria de nomeação número 6820 de 2021 do município de Alto Santo, ora juntada aos autos, o senhor Antônio Evan Marte Lima Souza ocupa a função comissionada no cargo de secretário da Procuradoria Municipal, lotado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, para a carga horária de 40 horas semanais. Ocorre que, recentemente, o secretário da Procuradoria foi designado e atualmente também ocupa a função de assessor jurídico do CREAS, cumulativamente, cumprindo 20 horas semanais na Procuradoria e mais 20 horas semanais na assessoria jurídica do CREAS. Por outro lado, ainda existe ato de nomeação do senhor Antônio Evan Marte Lima Souza no Diário Oficial dos Municípios, no portal de transparência e no sítio eletrônico oficial do município, na seção reservada para publicações. Apenas se encontra a portaria de nomeação para o cargo de secretário da Procuradoria Municipal, o que evidencia mais uma irregularidade de ocupação no cargo público a ser provido mediante aprovação de candidato em concurso público. Conforme edital do concurso público, a vaga disponibilizada era para o cumprimento de 40 horas semanais exclusivamente no CREAS. Fatos esses que evidenciam e tornam patente a necessidade de preenchimento imediato da vaga. Segundo o entendimento expresso pelo Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, a aprovação fora do número de vagas apenas se convola em direito subjetivo quando, além de comprovar a contratação precária ou irregular, demonstrar a existência de cargo efetivo vago ou irregularmente ocupado por servidor não aprovado em concurso público. Há aqui a caracterização da preterição deste agravante à vaga, ensejando por mais este motivo o efeito da convolução da mera expectativa de direito em direito público subjetiva à nomeação e posse. Em que pese o respeito notável zelo profissional do senhor secretário da Procuradoria Municipal, tem-se por clara a imotivada e arbitrária nomeação do agente público comissionado quando existente a vaga, o interesse da administração na convocação do candidato e a ocupação irregular da vaga por agente não aprovado em concurso público, e ainda cumprindo metade da carga horária exigida para a função. Diante de todo o contexto fático trazido aos autos, é notável a clara necessidade de lotação do cargo, considerando que este cargo é de inegável importância no contexto social de amparo e orientação jurídica a milhares de pessoas que enfrentam situações de insuficiência e violação de seus direitos mais básicos. Diante desse contexto fático, propôs o ora agravante, a ação originária requerendo a concessão da medida liminar para a imediata nomeação e posse deste agravante. No entanto, a decisão de primeira procedência ao pedido liminar, fundamentando a decisão sobre 3 pilares. O primeiro, de que não era possível vislumbrar naquele momento nos autos do processo originário qualquer comprovação da alegada desistência do candidato melhor classificado e, por sua vez, a vacância do cargo de assessor jurídico. Segundo ponto, não se observou nos autos a existência de comprovação da preterição arbitrária e motivada da parte agravante, haja vista que a contratação de servidores temporários e a nomeação de servidores comissionados não tem o condão de, por si só, comprovar a preterição dos candidatos aprovados no concurso público. E, por fim, o terceiro ponto, não se mostra juridicamente viável equiparar contratações comissionadas a provimentos originários de cargos efetivos, os quais possuem o caráter da estabilidade conferida aos servidores públicos após 3 anos de efetivo exercício, demandando ampla análise e estudo de viabilidade orçamentária por parte da administração pública antes mesmo da nomeação. Contudo, em que pese o brilhantismo do douto magistrado, a qual, neste caso, o entendimento expresso na decisão está contrária à jurisprudência pátria, bem como as provas colacionadas aos autos. Inicialmente, em resposta ao primeiro argumento exposto na decisão, não há que se falar em exigências de prova, tendo em vista que o judiciário pode, neste caso, conceder a liminar e, logo adiante, caso prove o município que o cargo se encontra devidamente provido pelo primeiro colocado,
poderia muito facilmente o juízo acassar, liminar sem prejuízo das demais medidas e combinações que fizerem necessárias a este agravante. Saliente-se, nobres julgadores, que a concessão da liminar não tem o potencial de gerar qualquer prejuízo para a administração pública, vez que os serviços prestados por este agravante seriam revertidos em benefício da municipalidade e de seus cidadãos, sem falar que a concessão da liminar tem caráter pleno de reversibilidade. Face ao segundo argumento trazido na decisão, conforme portaria de nomeação número 6220 de 2021, ora juntada aos autos, como dito anteriormente, o senhor Antônio Evamar Lima Souza ocupa a função comissionada no cargo de secretário da Procuradoria Municipal para a carga horária de 40 horas semanais, fracionando o cumprimento de 20 horas semanais na Procuradoria e apenas 20 horas semanais na assessoria jurídica do CREAS, sem que haja qualquer instrumento formal de posse e nomeação, a exemplo da portaria. Conforme edital do concurso público, a vaga disponibilizada para assessor jurídico do CREAS é para o cumprimento de 40 horas semanais, exclusivamente a ser prestada no CREAS. Esses fatos evidenciam e tornam patente a necessidade de preenchimento imediato da vaga. A aprovação fora do número de vagas apenas se convola em direito subjetivo quando, além de comprovar a contratação precária ou irregular, demonstrar a existência de cargo vago ou irregularmente ocupado por servidor não aprovado em concurso público. Portanto, é evidente e clara a existência de motivada e arbitrária nomeação de agente público comissionado quando existente a vaga de assessor jurídico, há o interesse da administração na convocação do candidato e a ocupação irregular da vaga por agente não aprovado em concurso, cumprindo metade da carga horária exigida para o cargo, sem ainda qualquer ato de cumprimento regular na função, como a portaria de nomeação. E, por último, o terceiro ponto a se destacar é que o edital de concurso público vincula a administração pública em todos os seus termos, inclusive no que diz respeito à vaga disponibilizada. Ou seja, se o edital 001/2022 previu uma vaga para o cargo de assessor jurídico do CREAS, então podemos afirmar, doutos julgadores, que o município fez, por óbvio, amplo estudo técnico de viabilidade decorrentes, gerando presunção de veracidade, podendo ser medida por prova notória e patente em contrário, em razão do princípio da vinculação do edital. Além disso, não há nenhuma causa publicamente notória de que o município enfrenta drásticas condições financeiras que impossibilite o provimento da vaga por candidato aprovado em concurso. Tanto é que o município convocou logo no primeiro edital de convocação o candidato aprovado em primeiro lugar. Vale salientar que até a presente data foram publicados mais de 60 editais de convocação. E vale ainda ressaltar que na composição mínima do CREAS tem de ter obrigatoriamente um agente incumbido da assessoria técnica, advogado, sendo que no município de Alto Santo não tem nenhum titular. Portanto, é evidente que o agravante foi preterido na ocupação da vaga, em decorrência da inobservância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, restando violado o direito fundamental do acesso ao cargo público, bem como o princípio da vinculação ao edital nos termos expostos. Por fim, vale ressaltar a matéria publicada no sítio do Ministério Público do Ceará relativa ao concurso, relatando o elevado número de servidores temporários ocupando as vagas de agentes aprovados em concurso público. Inclusive, o Ministério Público abriu procedimento e emitiu recomendação ao município para que nomeie aprovados no concurso e apresente plano de atuação com cronograma de rescisões com os temporários, sob pena de adoção de medidas necessárias. Portanto, nobres julgadores, diante de todo o contexto fático e jurisprudencial apontado, vem este agravante requerer encarecidamente a reforma da decisão, de modo a determinar ao município a imediata nomeação e posse deste candidato agravante no cargo de assessor jurídico do CREAS, por ser da mais pura e lídima justiça. Obrigado a todos. Obrigado, doutor Jefferson. Desembargador Iracema, Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, nobre advogado, eu vou ler o projeto de emenda, eu acho que é esclarecedor.
Agravo de instrumento constitucional administrativo, ação ordinária, concurso público, pedido de imediata nomeação e posse, candidato aprovado fora das vagas previstas no edital, tema 784 do Supremo Tribunal Federal, contratação temporária, preterição indevida, não demonstrada, mera expectativa de direito, não convolado em direito à nomeação, requisitos do artigo 300 do CPC. Não demonstrados, precedente desse tribunal, recurso conhecido e desprovido, decisão interlocutória mantida. Até porque aqui é um agravo, né? Tem que esperar a principal. Eu também acompanho a relatoria, desembargador Luciano. Foi a relatoria, senhor presidente. Vou programar o resultado, recurso conhecido e desprovido. Vamos para os pedidos de vista do PJE. Obrigado, excelência. Tem 62. Por nada, doutor. Ah, sim. Bom, o processo 62 é apelação civil 0015143, dígito 87.2000, em que apelante município de Fortaleza e apelado Geraldo Machado e outros da minha relatoria, o desembargador Luciano está pedindo vista. Vista concedida, julgamento adiado. E processos adiados do PJE por indicação da relatoria. Os itens 22, o agravo de instrumento 300, 1254, dígito 12.2023, o 31, que é o agravo de instrumento 300, 1267, dígito 11.2023, foram adiados por indicação do relator, desembargador Luciano. Desembargadores e desembargadoras, confirmo os votos lançados antecipadamente. Confirmo, presidente. Desembargador Iracema, desembargador Luciano. Confirmo. Desembargadora, eu também confirmo os votos. Então, todos os processos estão julgados e o resultado será julgado após a sessão. Algo mais a tratar? Não, presidente. Obrigado. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão. Qual é o número da pauta do pedido de vista? É o 62. Do PJE? PJE.